Gente, tudo certo? Eu vou pedir pra vocês que vocês copiem no caderno o que eu vou dar aqui pra vocês aqui pra frente. Porque isso é conteúdo normal, tá? A única diferença é que ele não é presencial, mas a mesma coisa que eu faria em sala de aula eu vou fazer por aqui. É, Então pode copiar no caderno normal, a partir de onde a gente parou na última aula. E aí vocês vão conseguir resolver a lista inteira, tá? Se vocês olharem lá, vai ter coisas que vocês não conseguem fazer ainda porque vocês não aprenderam. Então eu vou ensinar tudo por aqui, beleza? Bom, então continuando, agora a gente vai falar de velocidade de órbita. A velocidade de órbita nada mais é a velocidade com que um corpo vai orbitar um outro corpo de massa maior. Então, por exemplo, a gente vamos pegar assim, a Terra e um satélite. Qual satélite é esse, Matheus? A gente está pensando num satélite geoestacionário. O satélite geoestacionário é aquele que orbita a linha do Equador. Ele tem a mesma velocidade angular que a Terra, ele está sempre em cima do mesmo ponto. E por que a gente seleciona esse tipo de satélite? Porque a órbita dele é circular. Aproximadamente circular, né? Bem próxima de um círculo, na verdade. Ou seja, o raio da órbita dele não muda conforme a posição. Então a gente pode sim calcular a velocidade de órbita dele por conta dessas condições, ser uma órbita circular. Beleza? Então vamos pegar a seguinte situação aqui, ó, o satélitezinho orbitando a Terra com determinada velocidade. Qual velocidade é essa? É a velocidade que a gente quer calcular. Vamos supor aqui um V desse jeito aqui, ó. Minha letra fica feia aqui, hein, gente? Vocês vão perdoar. V. Essa componente de velocidade, vocês lembram do movimento circular? É a componente tangencial. Ela sempre aponta para fora, vamos dizer assim, da trajetória circular. Tangente à trajetória circular, né? Para fora parece que é pro sentido oposto, mas é tangente. Então, em qualquer ponto que ele tiver, a velocidade vai estar sempre apontando nesse jeitinho assim, ó. Nunca para dentro, nunca para o outro lado da trajetória, sempre aqui, tá? Tangencialmente a essa trajetória. Bom, se o corpo está no movimento circular, a gente sabe que existe uma força que surge devido a esse movimento. E a gente chama essa força de resultante centrípeta. Ela aponta para onde? Radialmente a trajetória circular, né? Ou seja, aponta sempre para o centro dela. Então seria algo mais ou menos aqui assim, ó. Meu Deus, muito feio. Componente da resultante centrípeta estaria apontando para o centro da trajetória circular. Porém, se a gente está falando que tem um corpo orbitando a Terra, a gente aprendeu que existe uma força entre esses dois corpos, que é a nossa força gravitacional. Mas então, Matheus, a gente tem duas forças atuando ao mesmo tempo no satélite? Mais ou menos. É que nesse caso, quem faz o papel, no caso do satélite, tá? Vamos olhar para ele. No satélite, quem que está fazendo o papel da resultante centrípeta? É a força gravitacional. Beleza. E como que a gente calcula essa força centrípeta, Matheus? Eu não lembro. Vem aqui no cantinho, ó. Força centrípeta é igual a m vezes a aceleração centrípeta. Lembrando, é uma resultante, m vezes a. Se fosse na lei de Newton, seria m vezes a, e o a a gente teria outras maneiras de descobrir. Porém, a gente está falando de uma aceleração centrípeta, que aponta para o centro da trajetória, né? É algo que tende a fazer com que o corpo, vamos dizer assim, acelere nessa direção, ó. Seria para cá a nossa aceleração. E como que a gente calcula essa aceleração centrípeta? Opa, saiu vermelho. A aceleração centrípeta é igual a v quadrado dividido pelo raio. Esse v é aquele v do movimento circular, que tem várias equações, né? Eu vou fazer uma aulinha e postar da dedução daquelas equações, caso vocês precisem usar aqui também, beleza? Para relembrar só. Algo bem rapidinho. Então, ó, no lugar de força centrípeta, a gente vai substituir m v quadrado dividido pelo raio. Lembrando, importante. Vamos colocar esse r como um r minúsculo? Só para
não misturar as coisas. Ó. Então aqui, ó, AC, aceleração centrípeta, é igual a V quadrado dividido pelo raio. Então vamos colocar Rzinho. Por que Rzinho? Lembra que a gente estava usando R grande para raio do planeta? E esse Rzinho é esse R aqui, ó, que é o raio da órbita, não o raio do planeta. Ó. Daqui até aqui, vou fazer um pontilhado aqui, beleza. Ó, isso aqui é o raio do planeta. Opa, desculpa. Isso aqui, esse comprimento aqui, é o raio do planeta. E ó a órbita dele, onde que é? É esse pedaço inteiro aqui, em relação à altura do planeta. Então, no lugar de Rzão, vamos colocar Rzinho como órbita, beleza? Se a gente estivesse falando do raio do planeta, vamos supor que ele está aqui em cima da superfície, ó. Quanto que meu Rzinho vai ser o próprio raio do planeta. Só que ele não está. Ele está em uma determinada altura. Igual a gente fez para campo, né? Para o cálculo do campo gravitacional. Então, continuando aqui. Força centrípeta vai ser M vezes V ao quadrado dividido por Rzinho. E isso é igual a força gravitacional. Vai ser Gzão, Mzão, Mzinho, ou seja, constante gravitacional vezes a massa do planeta de maior massa, vezes a massa do planeta de menor massa, dividido pelo raio da órbita ao quadrado. Lembra que a gente usava D? A gente só está trocando a letra aqui, para poder usar a mesma variável nas coisas. Então daqui, ó, dá pra gente perceber que algumas coisas vão se cancelar aí, né? Massa do corpo de menor massa vai embora com a outra. Raio ao quadrado corta com um raio daqui. Então vai sobrar o que pra gente? V sobre R. Opa, o R é do outro lado, né? Porque eu cortei. Então fica V quadrado é igual a Gzão, Mzão, dividido por R. Passando a raiz, ou extraindo a raiz dos dois lados, né? Nós temos que V é igual a raiz de Gzão, Mzão, dividido por Rzinho. Beleza? Então essa é a nossa equaçãozinha aí para calcular a velocidade de órbita de um corpo. Vamos colocar aqui o que significa cada coisa. V é a velocidade de órbita. Velocidade, vou abreviar algumas coisas, porque é horrível escrevendo isso aqui. De órbita. Gzão é a constante gravitacional universal. Universal, que é o 6,67 vezes 10 a menos 11, tá? E o nosso Mzão é a massa do planeta que está sendo orbitado. Então eu vou colocar assim, massa do corpo orbitado. Perceba, ó, corpo orbitado, não o corpo que orbita, tá? Corpo orbitado, no caso, é a Terra. E R seria o raio da órbita. Então, voltando ali no desenho, quem seria o raio da órbita? Lembrando, R do planeta é a medida do centro até a superfície dele. A partir da superfície do planeta até onde o corpo está, a gente diz que é a altitude dele, né? Então o raio da órbita seria R é igual a Rzão, raio do planeta, mais a altitude, que é H. Então ele pode falar assim, um satélite está a 40 mil metros de altitude, 30 mil metros de altitude. Qual que seria o raio da órbita? O raio da Terra mais os 40 mil. Beleza, gente? Então, a gente só precisa lembrar das unidades. Eu passei para vocês na outra aula, mas... Vou escrever o Gzão, para ficar mais fácil, para a gente analisar a unidade. Quem que vai mandar na unidade do negócio é esse cara aqui, tá? Vocês não podem esquecer disso. 6,7 vezes 10 a menos 11
A gente deduziu as unidades desse cara aqui na última aula presencial, né? Então eu vou colocar direto aqui. Bom, percebam então, tudo que a gente for usar vai estar em Newton, por mais que não tenha força, né? Newton é quilograma, metro quadrado por segundo quadrado. Então a gente vai ter quilograma aqui e metro aqui. Então a massa a gente tem que usar em quilo. Raio a gente vai usar em metro. Beleza? Vai ter que converter tudo. Vai ter que converter tudo. Maravilha, gente? Então, velocidade da órbita, né, vai sair em quilômetros. Ou quilômetros por segundo, ou quilômetros por hora, né? Na verdade, vai sair em metros por segundo, porque se a gente vai usar o raio em metro, e aqui a gente vai usar Newton, que seria metro quadrado por segundo quadrado, né? Quilograma metro quadrado por segundo quadrado. Então a velocidade da órbita a gente vai achar a resposta em metros por segundo. Caso queira converter para quilômetros por hora, né? Só lembrar lá do divide ou multiplica por 3,6. Nesse caso aqui a gente vai multiplicar por 3,6 e no caso contrário a gente vai dividir por 3,6. Beleza, gente? Então, a velocidade de órbita depende de quem? Constante. Circular aqui, ó, constante. Massa do planeta orbitado e raio da órbita. Lembrando que o raio da órbita vai ser o raio do planeta mais a altitude que o corpo se encontra. Maravilha, gente? Então, vamos resolver uns exemplos agora. Pelo menos umzinho. Gente, então, um exemplinho aí. Para calcular a velocidade com que um satélite geoestacionário de massa aí, 1.700 kg orbita a Terra, sendo a altitude da sua órbita de 35.786 km, o raio da Terra 6.378 km, constante gravitacional 6,7 vezes 10 a menos 11 e massa da Terra 6 vezes 10 a 24 kg. Bom, se a gente quer o raio da órbita, a gente não vai precisar deduzir a equação, logicamente, né? Só ir direto para o resultado que a gente já obteve. Então, velocidade de órbita é igual a raiz quadrada de Gzão Mzão por Rzinho. Gzão constante, que ele deu o valor. Rzinho, a gente tem um problema aí, né? Vamos ter que pensar. A altitude, ó, a altitude da órbita vale isso. Ou seja, a gente pegar uma linha, acho que eu peguei um valor um pouquinho alto, mas não tem problema. A gente pegar essa altitude aqui, ó, essa seria a altitude da órbita do planeta, a distância em relação à superfície. E esse valor vale 35.786. E qual medida a gente tem daqui do centro até a superfície da Terra? O raio da Terra. Ou seja, o nosso Rzinho vai ser todo esse comprimento aqui, ó. Meu Deus, que difícil. Então vamos lá. Vai ser toda essa linha aqui, ó. Beleza? Bom, vamos anotar os dados aqui então. Para calcular a velocidade, a gente precisa de Gzão, Mzão, que é a massa do planeta que está sendo orbitado, e Rzinho. Então, só anota o necessário para não confundir. Gzão, beleza, constante que está ali. Mzão, eu vou usar essa massa daqui, ou essa aqui. Percebam, ó, massa da Terra, que é o corpo que está sendo orbitado. Portanto, o Mzão vale 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Gzão, já deu o valor da constante ali, não vou nem anotar, preguiça. Rzinho vai ser Rzão, raio da Terra, mais a altura, a altitude, que é Hzinho. Então, o raio da Terra, pelo enunciado, vale
6.378 mais a altitude, que vale 35.786. Então, no fim das contas, né, fazendo essa soma aí, o Rzinho dá 42.164 quilômetros. Beleza, maravilha. É só ir lá e substituir? Não. Por quê? A gente tem em quilômetros. Massa tá em quilos, beleza. Mas olha aqui no Gzinho, no Gzão. O M, a altitude ou distância ou raio da órbita, tudo, raio do planeta, a gente tem que usar em metros. Então, como a gente calculou já a altitude em quilômetros, é só passar isso para metro. Como que eu converto de quilômetro para metro? Multiplica por 1000 ou, vamos ser mais esperto, Rzinho é 42.164 quilômetros. Multiplica por 1000. Coloca uma potência de 10 à terceira aqui. E aí vamos reduzir ainda mais esse número, né? 42.164 a gente pode aproximar por 10 à terceira, anda 1, 2, 3, 4. Então eu vou somar 4 no expoente para deixar como 4,2 vezes 10 à sétima metros. Beleza? Então o nosso Rzinho a gente já tem, o nosso Mzão a gente já tem. O G está no enunciado, só substituir. Velocidade de órbita vai ser a raiz de 6,7 vezes 10 a menos 11 vezes Mzão 6 vezes 10 a 24 dividido por 4,2 vezes 10 a sétima. Fechar aqui a raiz. Bom, essa conta aqui maravilhosa, super legal de se fazer, vai dar aqui, ó, fazendo de cabeça bem rápido, ó, 6,7 vezes 6, 40,2. Então, 40,2 vezes 10 elevado a... Multiplicação de potências de mesma base. Nossa base é o 10, então a gente conserva a base e soma os expoentes. Menos 11 mais 24 dá 13 positivo. Dividido por 4,2 vezes 10 a sétima, não esquecendo aqui da raiz. Então, continuando. V é igual 40,2 dividido por 42 vai dar 9,5. Então, 9,5 vezes 10 conserva a base. Divisão de potências de mesma base, né? Nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. 13 menos 7 dá 6. 6, isso. Na raiz quadrada. Raiz de 9,5. Então a gente agora vai tirar a raiz. Raiz de 9,5 dá 3,08. 3,08 vezes 10. O que a gente faz aqui? Bom, eu tenho uma potência, que é o 6, elevado a uma raiz quadrada. Porque a raiz quadrada nada mais é do que ter esse cara escrito assim, ó. 9,5 vezes 10 à sexta, tudo isso elevado a meio, né? Então eu tenho uma potência elevada a meio. O que eu faço? Multiplico esse cara com esse aqui. Então 6 vezes meio dá 3. Precisaria pensar nesse elevado a meio aqui, Matheus? Não. Só você lembrar que potência elevada a uma raiz, você divide o número da potência pelo da raiz. Então se é uma raiz quadrada, fica 6 dividido por 2. Se fosse uma raiz cúbica, ficava 6 dividido por 3. Então a velocidade dá 3,08 vezes 10 ao cubo metros por segundo. Beleza? Se quiser passar para quilômetros por hora aí, né? Só multiplicar por 3,6, então V daria 11 mil, vamos arredondar para 11.000, 11 vezes 10 ao cubo, quilômetros por hora. Então, nesse exato instante, na linha do Equador, nós temos satélites girando, orbitando
as nossas cabeças a 11.000 km por hora? Sim, nós temos satélites orbitando nossa cabeça a 11.000 km por hora. Beleza, gente? Então, só um exemplinho aí. Espero que tenha ficado claro. É difícil fazer algo sem poder ver o rostinho de vocês, né, para entender as reações que vocês estão tendo, mas qualquer dúvida pode deixar aí que eu vou responder. Beleza, gente? Obrigadão e já vou postar mais conteúdos.